Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa aula sobre os 5 diafragmas. Pelo menos eu, dentro do meu conhecimento aí da fisioterapia respiratória, por anos, acreditava, né, ou sabia que existia apenas 2 diafragmas, o diafragma respiratório e o diafragma pélvico. Mas hoje eu sei que existem esses 5 diafragmas e eu vou passar para vocês hoje esse conhecimento, que é muito importante a gente ter essa base, esse conhecimento para entender as conexões do sistema respiratório do nosso paciente e fazer um tratamento mais eficaz. Então vamos lá, gente. Quais são esses 5 diafragmas, né? E quais as suas conexões? Primeiro, eu quero repassar com vocês aqui algumas definições, né? Então, quando a gente fala de diafragma, quando a gente pensa na palavra diafragma, do grego, significa separação e parede. Tá? Então, quando a gente fala em diafragma, a gente está falando sobre uma estrutura que vai ser a principal função, a de separar regiões e cavidades no nosso corpo. Aí a gente tem algumas definições que dizem em relação à definição anatômica e em relação às definições funcionais. Quando a gente fala do diafragma respiratório, ele leva esse nome também pela sua anatomia, porque ele realmente parece, pela cúpula que ele tem ali, um diafragma, né? E também a gente vai ter aí as definições funcionais, que é a presença desses outros 4 diafragmas, que é mais pela função que eles exercem do nosso corpo, dentro dessa definição de separar cavidades e regiões corporais, certo? E quando a gente fala também dessa questão do diafragma, eles vão fazer parte de um grande sistema facial, tá? Quem não assistiu ainda a aula sobre tendão central, acessa aqui no canal do YouTube ou também no Instagram, que tem essa aula para vocês assistirem e verem essas conexões do tendão central. Porque alguns desses diafragmas, eles fazem parte do tendão central, que é um grande tendão que também faz parte desse sistema facial, certo? E esse sistema facial é que vai formar toda a estrutura aí do nosso corpo. Falando em diafragma também, ele tem uma característica, né, que os diafragmas, eles possuem uma orientação transversal, enquanto outras grandes redes faciais do nosso corpo vão se organizar verticalmente. Então, quando a gente fala das cadeias faciais, das cadeias musculares, a gente está falando de uma organização vertical. E aí vem, né, os diafragmas, que eles têm essa organização horizontal, certo? Para poder interligar essas cadeias faciais. Então, tá aí já uma das principais importâncias desses diafragmas aí no nosso corpo. Mas então vamos lá, né? Quais são esses 5 diafragmas, né, presentes do nosso corpo, afinal? Então, a gente vai começar pelo primeiro diafragma, que é o diafragma craniano. Dentro desse diafragma craniano, a gente vai ter duas estruturas, que é a tenda do cerebelo e o diafragma da sela. O meu intuito aqui é apresentar essas estruturas para vocês, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, pensando nas meninges ali e nessas tendas que a gente tem dentro do nosso cérebro, dentro do nosso crânio, que é uma continuidade, né, da dura mater, a gente vai ter aqui a tenda do cerebelo. A tenda do cerebelo, ela vai ter a sua continuidade aqui, chegando na região que é chamado de diafragma da sela, que é, então, essa conexão de tecido conjuntivo, dura mater, que vai envolver ali a região da célula túrcica, certo? E aí a gente fala, né? Aqui, se a gente observar o posicionamento que tem essa tenda do cerebelo, a gente já consegue ver que ele faz uma divisão aí dessa região mais baixa do crânio com o início aqui da nossa região cervical, né? Então, para baixo aqui, a gente já vai ter o início ali da cervical alta e a conexão, né? Início da nossa medula. Então, ele faz essa separação de cavidades, por assim dizer. E a gente pode ver que a gente tem aqui, ó, a foice também do cerebelo, tá? Que ele faz também essa divisão de cavidades, mas a orientação dele já é mais vertical, digamos, nesse eixo, tá? E aqui a gente tem a tenda do cerebelo numa organização mais transversal, horizontal, como a gente pode dizer, certo? Aqui a gente também tem algumas figuras, só para exemplificar aí, para vocês verem anatomicamente, né? Claro, quando a gente fala de diafragmas, é importante a gente saber que entre eles vão passar diversas estruturas, seja artérias, veias, nervos, tá? Para ajudar nessa conexão de uma região com a outra, de uma cavidade com a outra.
tá? Então, a gente observa aqui, então, a região, né, desse diafragma tá seccionado aqui, mas a gente consegue ver a parte aqui, então, da tenda do cerebelo aqui nessa porção também, certo, gente? E aí a gente vai para o segundo diafragma. O segundo diafragma, ele envolve o ocioide e as suas conexões, que são quais? A língua e o assoalho da mandíbula. E quando a gente fala, por exemplo, em assoalho da mandíbula, a gente vai estar falando sobre os músculos supraioideos, que são os músculos que saem do osso ióide e se conectam aqui na mandíbula. Dentre eles, a gente vai ter o músculo digástrico, o músculo miloióideo e a gente também vai ter o músculo hioglosso aqui, que faz a conexão com a língua. E aqui também o músculo estiloióideo, tá? Então, eles são músculos supraioideos que formam esse assoalho aqui, né, da mandíbula, fazendo essa separação também dessa cavidade, né, entre essa base aqui do nosso crânio com essa porção um pouquinho mais alta aqui da região anterior da nossa cervical. Se a gente for pensar também, de uma certa forma, a tenda do cerebelo, ele faz essa divisão mais posteriormente e a língua e o assoalho da mandíbula um pouquinho mais anterior. E aí a gente tem aqui também, né, numa vista mais interna desses músculos, né, a gente vê que ele forma um assoalho mesmo. Isso lembra muito também os músculos lá do assoalho pélvico, a forma que eles são conectados, né, formando aí esse revestimento. E aqui a gente só, para observar, a gente vai ter a língua, porque ela também faz esse assoalho, essa base, né, fechando ali essa conexão, certo? E uma coisa importante, gente, para a gente entender é que quando a gente fala do diafragma respiratório, a gente está falando de um músculo único. Então, ele é uma lâmina mesmo única, né, com a presença ali da parte do centro tendíneo, que tem tecido conjuntivo, tecido muscular, e os outros diafragmas, né, eles são compostos por diversas estruturas, como, por exemplo, aqui esse diafragma do assoalho da mandíbula, ele é composto por vários músculos. O assoalho pélvico também, né? Então, assim, às vezes são várias estruturas que se juntam ali para formar e fechar, formando esse diafragma mais transversal, certo? Tá gostando desse vídeo? Curte aqui, tá? Tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, curte, deixa seu comentário se surgir dúvidas, que assim que possível eu vou estar respondendo, certo? Agora a gente vai por terceiro diafragma, que é o diafragma cérvico-torácico. O diafragma cérvico-torácico, a gente fala também que ele está presente aqui na entrada torácica, tá? Que é essa passagem aqui que a gente tem nessa conexão entre a clavícula, né, externo aqui e primeira costela, certo? E ele vai estar sendo composto principalmente pela pleura, que seria a pleura que reveste ali, pensando no ápice pulmonar, e por uma fáscia, né, que é chamada de fáscia de Simpson, que também a gente chama de membrana suprapleural, né, que faz parte aí de toda essa conexão de pleura do pulmão, certo? Então, seria basicamente as mesmas estruturas, só que ela vai revestir a parte pleural do pulmão, né? Então, a gente vai ter aqui nessa imagem, certo? Aqui o que a gente chama, né, de membrana suprapleural, que é a fáscia de Simpson, certo? E é importante a gente ver aqui, ó, que ela reveste, né, todo esse ápice pulmonar e ela reveste também como se fosse um tampão para fechar essas estruturas, onde a gente tem aqui, ó, os nervos do plexo braquial, né, a artéria aqui subclávia e veia subclávia, certo? Então, a gente vai ter essa fáscia, né, de Simpson como se ela protegesse todas as estruturas. E ela está conectada também, né, essa fáscia, essa pleura pulmonar mais de ápice pulmonar. E uma coisa importante é que essa fáscia, né, ela vai se conectar, tem a sua inserção aqui na cervical baixa, mais especificamente em C7. E por que isso é importante? É fantástico, gente, porque se a gente pensar sobre isso, alguma alteração que a gente tenha aqui na região de C7, né, a gente pode ter também interferência no movimento e expansibilidade pulmonar por tensões existentes nessa fáscia. Isso é fantástico, não é mesmo? Eu acho maravilhoso isso, certo? Então, quando a gente pensa em tratar sistema respiratório, a gente tem que também pensar na cervical desse paciente, no sistema facial, sem contar que quando a gente fala no tratamento de caixa torácica, a gente sempre pensa mais na questão de costelas mais baixas, né? E aqui a gente tem que levar em consideração também as costelas mais altas
principalmente a primeira costela, que está envolvida aí, né, na inserção dos músculos escalenos e também nessa relação aí com essas fáscias e pleuras do ápice pulmonar. E aqui a gente tem, como eu falei para vocês, só para exemplificar, né, essa fáscia, então, essa membrana suprapleural se conectando aqui, né, desde a primeira costela até a região de C7, aqui fica um pouquinho mais visível. E a gente vai ter, além disso, alguns ligamentos também, tá? Que são os ligamentos transverso pleural, que se conecta ao processo transverso aqui, né, de C7 e T1, o ligamento costro-pleural, que sai dessa região aqui da costela e se liga a essa parte pleural do pulmão, e os ligamentos, né, vértebro-pleurais, que saem de C7, T1 e se conecta aqui também nessa cúpula pulmonar, certo? Então, para a gente ver, né, que quando a gente fala em movimento pulmonar, expansibilidade pulmonar, ápice pulmonar, toda a caixa torácica, a gente tem que envolver outras estruturas também no tratamento desse paciente. E agora vamos para o quarto diafragma, que é o diafragma que a gente mais conhece, certo? Que é o diafragma torácico, ou seja, o nosso diafragma respiratório. É importante, gente, que as conexões que isso tem, né, com o sistema respiratório, eu falo muito dentro do curso de terapia manual respiratória. Então, quando a gente fala de diafragma, ele não é somente um músculo respiratório, ele tem muito mais ação por trás disso, que interfere, claro, na mecânica respiratória do paciente, certo? Mas quando a gente fala, então, no diafragma torácico, a gente está falando do músculo diafragma propriamente dito, que é o principal motor aí da nossa respiração, e ele faz essa divisão, principalmente, né, da cavidade torácica entre a cavidade abdominal. Mas se fosse falar sobre diafragma respiratório, seria, sei lá, muitas aulas só sobre ele, né? Porque tem muita função e ele é realmente muito importante para o nosso corpo. Não é simplesmente uma lâmina fina que separa essas cavidades, tá? Mas aqui, como a gente está falando objetivamente, né, da função assim primordial desses diafragmas transversos, a princípio seria essa função do nosso diafragma primordial ali num primeiro momento, né? Pensando nessa conexão aí dos sistemas corporais, fazer essa divisão das caixas torácica abdominal, pressão intraabdominal, intratorácica e movimento respiratório. E agora o nosso último diafragma, que também é bem conhecido, é o diafragma pélvico, tá? Então ele é composto pelos músculos do assoalho pélvico. Como eu falei para vocês, né? Não vou me ater aqui a cada um dos músculos, tá? Mas como eu falei para vocês, olha só, é bem parecido a gente pensar com o assoalho ali da mandíbula. Então a gente vê que o nosso corpo ele tem uma certa simetria, uma certa conexão com as estruturas, né? Então eles são compostos, né, por todos esses músculos que formam o assoalho pélvico e eles servem muito para fazer também esse vedamento ali da parte abdominal, né? A separação da cavidade abdominal com o restante, né, do nosso corpo, membro inferior ali, certo? Então ele serve muito aí para toda a sustentação do nosso corpo. E aí aqui, gente, eu quero mostrar para vocês outras conexões. Então, nessa figura é bem interessante a gente ver, né, essa questão dos músculos do assoalho pélvico mesmo, formando esse vedamento e a importância deles para a sustentação de todas as vísceras aqui do útero, né, da bexiga, né, do reto. Então, todas essas vísceras, intestino, são importantes, que elas pesam, né, sobre essa região aí do diafragma pélvico. Então, é muito, muito importante essa região. Então, aqui um pouquinho mais para a gente ver, e é importante lembrar, como eu falei para vocês, tá, gente? Todos esses diafragmas transversos, eles são importantes para fazer a divisão dessas cavidades, e também eles são importantes porque por entre eles vão passar muitas estruturas. A gente pode ver aqui, por exemplo, ó, perfurando esses diafragmas por entre esses músculos, passando a rede nervosa, a rede vascular, né, nervos, artérias, veias. Pelo diafragma, a gente também tem lá os hiatos, né, aórtico, esofágico, que passam estruturas por ali também, né, toda essa parte aqui, a gente tem nervos que atravessam essas estruturas, então é muito importante, além deles fazerem a divisão dessas cavidades, é como se fosse um mecanismo de proteção para essas estruturas que estão passando entre eles para fazer a conexão das regiões do nosso corpo, certo? E dito isso, minha gente, em relação aos 5 diafragmas do nosso corpo, né, para quem aí imaginava que a gente só tinha um ou dois, então assim, tudo não é errado a gente pensar sobre isso, porque
muitas vezes pelo conhecimento que a gente tem, né, a gente acaba indo por áreas específicas, e acaba realmente ficando fechado naquela área. Então, para fisioterapeuta respiratório, como é a minha formação também dentro dessa área, para mim existia sempre o diafragma mais respiratório, né? Para quem é mais da fisioterapia pélvica, já existe o diafragma respiratório, o diafragma pélvico, né? Para quem está na área de terapia manual, osteopatia, já tem mais visão, né, desses outros diafragmas. E meu intuito aqui é realmente trazer esse conhecimento para vocês, para ajudar vocês a melhorar realmente aí o atendimento dos pacientes, pensando numa visão de pacientes respiratórios, certo? E mesmo que o paciente não tenha sintoma respiratório, tá, gente? É muito importante a gente ter essa compreensão para realmente trabalhar a biomecânica respiratória desses pacientes. Tudo bem, né? A gente aprendeu aí sobre esses 5 diafragmas, aprendeu basicamente, claro, quais são eles, a ideia é realmente apresentá-los, e não necessariamente aprofundar sobre eles, tá? Porque o aprofundamento disso realmente precisa de muito mais tempo, que é o que eu vou fazer no meu curso, que vai ter em setembro, tá? De terapia manual respiratória, mas aqui eu vou passar para vocês, de cada região desses diafragmas, de cada um desses diafragmas, qual que é uma conexão que ele teria com o sistema respiratório. Lembrando que cada diafragma se conecta de várias formas com o sistema respiratório, mas eu vou dar apenas um exemplo para vocês abrirem um pouquinho a mente e começar a compreender isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, do crânio, a gente vai ter principalmente uma estrutura ali saindo dessa região do crânio, que é o nervo vago, que é um nervo craniano. E olha só, o nervo vago, ele chega até o diafragma e ele faz a inervação do nosso músculo motor da respiração. Quando a gente fala da língua e do assoalho da mandíbula, a gente está falando da relação com as vias aéreas superiores. Então, tensões nessa região podem interferir, né, nessas vias aéreas. E pensa, a nossa respiração começa pela entrada do ar no nariz e via aérea superior, certo? Quando a gente fala do diafragma cérvico-torácico, a gente já está falando realmente de uma relação bem mais intrínseca aí com o pulmão mesmo, pelas pleuras ali pulmonares, né, conexão com o ápice pulmonar. No diafragma torácico, a gente está falando sobre o principal músculo da respiração, né? O músculo primordial da respiração, certo? Um dos pontos mais importantes. E no diafragma pélvico, a gente fala muito, né, sobre a sustentação dessas vísceras abdominais, o que vai interferir muito, né, na pressão intraabdominal, que reflete aí na nossa pressão intratorácica, certo, gente? Então, assim, esse conhecimento e muito mais, aproveitando para falar para vocês, eu vou apresentar no meu curso de terapia manual respiratória, que vai acontecer nos dias 16 a 18 de setembro, aqui em Cascavel, no Paraná, certo? Então, é um mundo de coisas, né, que abre a nossa visão realmente para que a gente possa tratar um pouco mais à distância o nosso paciente em relação ao sistema respiratório. Lembrando que o objetivo, né, desse conhecimento não é necessariamente tratar uma patologia, mas sim o sistema respiratório, a biomecânica respiratória, que, claro, vai interferir, né, numa resposta aí, seja dentro de uma patologia, de um DPOC, por exemplo, de uma asma, vai ter interferência em uma melhora dentro de uma patologia, mas o que eu quero dizer é que esse tipo de tratamento é para todo e qualquer paciente, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, deixem o like de vocês aqui, né, nesse vídeo, comentários, dúvidas, que assim que possível eu respondo vocês, e não se esqueçam, né, que não se inscreveu ainda no canal de terapia manual respiratória, lá eu tô deixando vídeos, não somente sobre a terapia manual respiratória, mas sobre a parte de fisioterapia respiratória, né? Então já tem alguns vídeos que eu coloquei sobre gasometria, pneumonia, vou colocar vídeos também sobre síndrome do desconforto respiratório agudo, fisiopatologia pulmonar, né? Então tudo voltado mesmo para a fisioterapia respiratória, certo? Então me sigam aí, gente, que tem muito conteúdo, né? Todos esses anos aí de conhecimento dentro da terapia intensiva, eu quero compartilhar com vocês. Até mais, gente. Beijo!